Olá, cá estou novamente. Hoje vou falar sobre homossexualidade e as declarações do Papa Francisco no passado recente sobre o mesmo assunto. Devo dizer que não é preciso ser teólogo para concluir que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é manifestamente contra a prática da homossexualidade. Qualquer novato na fé tem conhecimento sobre isto. Ora, o que o Papa fez na sua afirmação de fazer instar as autoridades a aceitar as uniões civis dos homossexuais é manifestamente contra aquilo que são os cânones sagrados, aquilo que são os cânones da revelação bíblica, aquilo que são as orientações imperativas da palavra de Deus. Esta afirmação do Papa Francisco não tem qualquer tipo de apoio, sustentáculo ou amparo bíblico. Antes, pelo contrário, visa apenas agregar, ter mais legitimação secular ou fazer agradar sectores mais liberais, mais progressistas do próprio cristianismo e também dos secularistas, daqueles que não têm qualquer tipo de afinidade cristã, mas que estão interessados em saber aquilo que se passa no seio da Igreja. Ora, é isto que o Papa acabou por fazer. Devo lembrar que, logo quando ele assumiu o pontificado, eu escrevi um artigo onde intitulava o Papa Ecumênico, no sentido que as ideias que ele comunga e defende são ideias, a maioria delas são ideias contrárias aos preceitos sagrados, contrários à própria palavra de Deus, uma vez que é uma pessoa que tenta agregar, que tenta congregar tudo e todos. Ele é um irenista, digamos assim, mas nós sabemos que, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, não é possível tentar agradar eixos que são irreconciliáveis, digamos assim, daqueles que não aceitam fazer sacrifício de coadunar os valores sagrados, os valores absolutos da palavra de Deus nas suas vidas. Ora, isso que o Papa tem vindo a fazer até então, de modo que não me surpreende propriamente e presumo também que não surpreendeu muitos daqueles que, enfim, já sabiam aquilo que são as suas tendências desde o começo. Mas essa afirmação do Papa, além de consubstanciar um duro golpe contra a Igreja, porque põe em causa a tradição milenar da própria Igreja no que toca à família, no que toca aquilo que deveria ser a postura da família. Desde logo, inspirado das Escrituras Sagradas, a Igreja Católica, e bem, tem recusado a prática do homossexual e muito menos casamentos que não são casamentos de homem com mulher. Mas nós sabemos também que a Igreja, a própria Igreja, para refutar essa afirmação descabida do Papa Francisco, é que a Igreja entende que o casamento não é só tipo a pessoa que quer casar, automaticamente tem que casar. Não. O casamento, além de ser homem e mulher, na perspectiva da Igreja, também visa a procriação. Ou seja, o casamento que não está centralizado na procriação para a doutrina da Igreja não faz sentido. Não deve ser aceito. Isto não quer dizer que as pessoas que são inférteis não possam casar. Sim, podem casar. Mas o conceito de casamento, ou seja, melhor dizendo, o usufruto do casamento, o usufruto da sexualidade, está inerente, está intrínseco, está indissociavelmente com a procriação. Isto é doutrina da Igreja, mas é uma doutrina também que tem o próprio apoio na palavra de Deus, que tem o próprio apoio nas Escrituras Sagradas, que tem o próprio apoio nas ordenações imperativas que o Senhor Deus prestabeleceu desde o início da criação. Porque quando Deus fez Adão e Eva, casou-os e deu-lhes a faculdade de procriar e multiplicar a terra. E este princípio é um princípio que tem seguido também até os dias de hoje. Ora, a partir do momento que o Papa aceita a união civis dos homossexuais, neste caso ele está implicitamente a negar, porque nós a negar
a força motora da procriação que se reserva à própria família. Porque nós sabemos que as pessoas do mesmo sexo, em circunstância alguma, poderão ter filhos. Naturalmente é contra a natura, não podem, não conseguem. Ora, e o casamento, um dos pressupostos do casamento, como eu estava a referir, do ponto de vista cristão, é a prole, é a procriação. E isto não quer dizer, como já também fiz questão de dizer, que os casais inférteis não possam casar. Podem, mas o usufruto, quando as pessoas vão fazer o sexo, está sempre a ideia, tem que pensar, ou melhor, não tem que fechar a procriação. Aliás, esta é a razão que a própria Igreja Católica recusa em circunstância alguma o uso dos métodos contraceptivos no âmbito matrimonial, porque entende, nesta leitura da própria Igreja, de que quando o casal está a envolver sexualmente usando os métodos contraceptivos, está a fechar-se a procriação, está a fechar-se aquilo que é a razão última da sexualidade, que é a procriação. Isto agora não quer dizer que a Igreja diz que quando os casais estão no processo de agasalamento ou no processo da sexualidade que vão sempre fazer filhos. Não é nada disso. Mas a ideia que a Igreja tenta mostrar é que não pode fechar se porventura vier a surgir a vida, ou se há possibilidade, se é vontade de Deus, que surja a vida naquele ato de agasalamento. Pronto. Isto para dizer o quê? Isto é para dizer que a própria Igreja, mesmo no seio dos casais, não aceita o uso dos métodos contraceptivos. É nessa lógica de que o relacionamento, a sexualidade, está intrínseca também à ideia da procriação. Ora, Papa, que é o guardião, entre aspas, ou aquele que está numa posição mais elevada da própria Igreja Católica, é que deveria zelar mais por essas ideias, por essas doutrinas, mas infelizmente não é o que está acontecendo. E esta ideia de instar, de aceitar a união civis dos homossexuais e ao mesmo tempo instar os próprios Estados a reconhecer isso, ora, é um claro atentado contra a Igreja, um claro atentado contra a palavra de Deus, um claro atentado contra os cristãos e claro atentado contra aquilo que são os superiores e os absolutos princípios e valores da fé bíblica, da fé cristã, da fé que todos os crentes no Senhor Jesus Cristo professam. Ora, e isto merece, como eu estou a fazer, um repúdio total, uma contradição, uma refutação a todos os níveis, porque não tem qualquer tipo de sustentáculo bíblico. Mas nós sabemos que há pessoas que aplaudiram esta decisão do Papa, inclusive veiculando que com esta opção a Igreja vai abrir mais, a Igreja vai atrair mais os membros, vai fazer com que as pessoas que estão descostas, voltadas com a Igreja, possam voltar. Devo dizer que isto não corresponde à mínima verdade e não corresponde àquilo, não tem qualquer tipo de verdade, por seguintes razões. O liberalismo teológico que se tem enfatizado nesta ideia da reforma da Igreja, a Igreja tem que abrir para atrair os membros, é uma falácia. Porque se nós formos ver os países ditos nórdicos, ou os países nórdicos, que têm tido uma abertura, mas mesmo assim não há uma reconciliação das pessoas com a própria Igreja. Vou dar um exemplo, por todos os exemplos, o caso da Suécia. A Suécia, tudo aquilo que podemos dizer modernidade, que não tem qualquer apoio bíblico, no que toca, por exemplo, à ordenação das mulheres, tanto para pastor como para bispo, etc., eles estão abertos a isto tudo. E a prática, a aceitação da própria prática da homossexualidade e a conjugação de muitas outras ideias ditas progressistas no seio da Igreja. Mesmo assim, a Igreja, hoje sueca, quer dizer, só comporta 2% dos seus fiéis. E os cultos, as atividades eclesiásticas, praticamente não tem pessoas, não tem lá fiéis, não tem lá ninguém. Pronto. Isto para dizer que esta ideia de que quando nós abrimos e que atraímos mais fiéis à Igreja, isso não corresponde minimamente à verdade. Porque nós vemos, mesmo aqui na Europa, falei dos países nórdicos, inclusive da situação da Suécia, mesmo aqui na Europa dita ocidental, onde cada vez mais tem havido um liberalismo
teológico, não é por causa disso que as pessoas estão com a igreja ou estão a aceitar Jesus, estão a viver o Evangelho. Antes, pelo contrário, as pessoas fazem essas exigências como pretextos para enfraquecer a própria igreja, como a igreja tem enfraquecido aqui no Ocidente. De modo que não é isso. E essa ideia de novamente dizer que a igreja tem que abrir a sociedade, isso também é uma falácia. A igreja não tem que abrir coisinha nenhuma à sociedade. A igreja tem que ser fiel aos seus princípios, aos seus valores, que ele sempre se norteou. A sociedade é que tem que abrir para a igreja, não é a igreja que tem que abrir para a sociedade. Porque nós sabemos que a sociedade tem sempre tendências de querer viver de acordo com as suas vontades, os seus modos, etc, etc. E muitas destas vontades e modos são contrários à palavra de Deus. De modo que a igreja não tem que abrir, não tem que aceitar esses caprichos de querer condicionar a própria agenda da igreja. Se a sociedade que quer, a sociedade é que tem que abrir para a igreja aceitar a fé bíblica, aceitar o Senhor Jesus Cristo, aceitar a palavra de Deus. Não é a igreja que tem que se adaptar à moda da sociedade, de um liberalismo sem precedentes que não tem, enfim, cunho bíblico, para poder aceitar esses caprichos das pessoas, porque hoje em dia as pessoas estão mais para viver os seus caprichos. E outra coisa, como nós vemos aqui próprio, mesmo inclusive do Papa Francisco, ele tem mais apoiantes, pessoas que lhe apoiam, do que propriamente daqueles que apoiam, que creem no Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, é um paradoxo, mas é este paradoxo que nós vivemos que nos aponta também os sinais dos tempos, de pessoas dizerem determinadas heresias ou proferirem discursos que não têm qualquer enquadramento na palavra de Deus. Ora, o que o Papa fez, belisca claramente as Escrituras Sagradas, belisca a fé cristã e tem um impacto muito forte a todos os níveis. Desde logo, nós sabemos também que aqui no meio ocidental tem surgido cada vez mais um movimento antinatalista, encabeçado sobretudo por neofeministas. O que é que o movimento antinatalista defende? É um movimento que defende a não procriação. É cada vez mais comum ver as pessoas que não querem ter filhos porque entendem que há insustentabilidade de poder ter filhos e temos que zelar pelo meio ambiente e pelos animais, etc, etc. Não querem ter filhos e muitos até, inclusive, esterilizam-se. E eu, inclusive, estou a falar, já tive casos de situação que eu tive que tentar convencer uma das raparigas a não enveredar por este caminho. Mas as pessoas que fazem isso são pessoas que são neofeministas, com ideias extremamente ditas, dizem progressistas, mas que eu entendo que são radicais, que não querem ter filhos, que não querem saber nada do casamento, mas, enfim, que dizem estar-se mais interessado com o meio ambiente e com enfim, a biosfera, etc, etc. Mas a afirmação do Papa nesta situação de aceitar os homossexuais vai impulsionar este movimento cada vez mais que tem sido a ganhar adeptos mais nos círculos feministas e de movimentos também neofeministas, etc, etc. Ou seja, as pessoas passam a interiorizar ou a reforçar a convicção de que o casamento não tem a ideia de procriação, mas as pessoas podem se juntar, porque inclusive até o Papa defende essas ideias, etc, etc. Pode até ser de forma distorcida, aliás, como também a própria afirmação do Papa é distorcida, e que leva a todos esses atrofiamentos daquilo que é a naturalidade, aquilo que é um processo natural que deve, enfim, acompanhar o ser humano, acompanhar a evolução da própria sociedade. De modo que, sem mais prolegómenos, dizer que as afirmações do Papa é manifestamente infeliz, é uma tristeza enorme ver uma pessoa que se intitula cristão a ter essa postura, a ter essas afirmações disparatadas do ponto de vista bíblico, e só tem que lamentar realmente isto, e espero que aqueles que são homens de boa vontade, aqueles que são genuínos crentes, que ainda, enfim, tentam manifestar a sua fé e defendê-la, possam levantar e surgir contra essas descabidas afirmações do Papa. É só a graça de Deus que nos pode ajudar, mas nós também não é espanto, e nem deve ser espanto para qualquer um de nós, porque nós sabemos que os sinais dos tempos, a convergência dos sinais dos tempos é ver essas situações das pessoas que vivem querer a legitimidade secular, a legitimidade do mundo
não propriamente, não procuram buscar a legitimidade da palavra, a legitimidade do Senhor Jesus Cristo, a legitimidade de Deus em última instância, mas que, enfim, vão com o vento da doutrina, com o relativismo moral, etc, etc. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue a ajudar-nos a poder vivermos e a defender, acima de tudo, família, e a defender que o casamento tem que ser única e exclusivamente homem e uma mulher. Não de mulher com mulher, não de homem com homem, porque isso é desviante, é contra a natura, é contra a palavra de Deus, é contra tudo aquilo que podemos dizer a própria humanização. Fico por aqui. Até a próxima ocasião. Obrigado.